No primeiro capítulo do livro Nosso Lar, intitulado Nas Zonas Inferiores, quem mergulha na leitura daquela obra, a cada página, a cada parágrafo, passa a descortinar a realidade do mundo espiritual. E a cada parágrafo também nós passamos a nos identificar com o personagem chamado André Luiz, porque nós vamos identificando nas revelações e no assombro do personagem a ignorância que ele revela com relação à vida espiritual, que também é a nossa, né? Embora nós tenhamos hoje, já através da literatura espírita, da codificação espírita, a possibilidade de contemplar, de ver a vida sob uma nova perspectiva. Mas André Luiz, à medida que vai apresentando o mundo espiritual, e ele vai falando do seu horror em constatar que a vida não cessa, ele nos surpreende revelando que, embora médico na Terra, aquinhoado por um cabedal muito grande de conceitos e de conhecimentos intelectuais, ele nos revela que de nada serve para ele, de nada vale ter amealhado ou acumulado tanto conhecimento espiritual que nada lhe servia no instante em que ele se deparava com a grande realidade da continuidade da vida. Ele deixa claro ali, nas primeiras páginas, a sua falência enquanto criatura humana e a sua falência para lidar com aquilo que, de certa forma, principalmente nos dias atribulados em que nós vivemos hoje, é o que nós necessitamos, é o alimento do espírito que certamente nessa noite, ou em todas as noites que aportamos aqui no Viana de Carvalho, nós viemos buscar. A nossa irmã falava no seu exórdio da campanha, né, de doação de sangue e o quanto é importante para os bancos de sangue, para aqueles que se encontram passando por dificuldades nos leitos hospitalares, o quanto é importante os pacientes terem à disposição o sangue, que certamente vai salvar muitas vidas. É uma campanha que fomenta o auxílio àqueles que estão enfermos e, ao mesmo tempo, nos concita a termos uma atitude de doação, ou seja, sairmos daquele espaço cômodo que invariavelmente nós vivemos para nos mobilizar em busca de doar o sangue e também doar a nossa fraternidade e a nossa solidariedade. André Luiz, narrando o seu espanto, as suas dores e a sua fuga incessante, segundo as palavras dele, daquelas criaturas animalescas e monstruosas que aproximavam-se dele e indagavam: suicida, suicida, o que queres aqui? Para onde vais, suicida? E ele não conseguia compreender muito bem, porque, segundo as suas lembranças, no instante em que ele deixou o corpo físico atravessando a aduana da morte para se deparar com a realidade espiritual, ele dizia que rememorava que lutou bravamente pela manutenção da vida física. Recordava-se do esforço que fizera para superar as dificuldades da moléstia que atacava o trato intestinal. Revelava que lutou bravamente, os medicamentos aplicados, a assistência médica precisa. Como é que alguém poderia dizer-lhe, taxar-lhe de suicida? Revelava aí, e nas páginas seguintes do livro, no segundo capítulo, quando ele é examinado pelo médico, o doutor Henrique de Luna, que ao chegar no leito já de André Luiz, recolhido em Nosso Lar, junto com Clarencio, faz os exames preliminares e, num gesto de balançar a cabeça negativamente, lamenta: é uma pena que você tenha vindo para esse lado da vida pelas vias do suicídio. E novamente ele contesta: mas como suicida? E o doutor Henrique de Luna começa a apresentar para ele alguns comportamentos que nós temos na vida e que entendemos ser normais.
mas que de certa forma vão agredindo a nossa constituição biológica, assim como também, devido ao nosso comportamento emocional desajustado, o nosso estado psicológico desequilibrado, nós vamos sofrendo bombardeios diários, que ao longo do tempo causam danos e nos trazem sofrimentos. Quem dos senhores e das senhoras aqui essa noite, dos meus irmãos, das minhas irmãs, e até no meu caso, que estou aqui na frente falando, quem de nós não enfrenta os distúrbios emocionais e os desafios diários? Quem de nós, de alguma forma, não promove a autoaniquilação ou a autossabotagem com relação aos próprios sonhos e também a autossabotagem e o ataque direto na própria constituição fisiológica, quando alimentamos estados mórbidos, pensamentos desequilibrados, desajustados, e alimentamos isso de maneira triste e infeliz, porque valorizamos, na maioria das vezes, muitas coisas que nós já deveríamos ter deixado de lado. Valorizamos palavras que partem de pessoas que também se encontram em estado de desajuste emocional, abrigamos isso na intimidade da nossa alma e, diante de uma postura como essa, vamos sofrendo as agressões e as agruras por sermos ainda criaturas absolutamente deseducadas e totalmente ignorantes, malgrado estarmos hoje aqui numa instituição espírita para bebermos do conhecimento que a doutrina espírita proporciona a cada um de nós. André Luiz, quando se dá conta da realidade de que ele houvera de fato contribuído para a própria morte física, se rende à realidade e passa a refletir no que ele houvera feito para contribuir para aquela situação que terminou com o desencarne, com a morte da sua estrutura física. Nós outros hoje, quando nos reunimos para tratar de um tema que tem na elaboração fraseológica, ainda existe esperança, algo que nos instiga, que nos convida a refletir se de fato no meio de uma vida atormentada como a desses dias ainda existe esperança. Surpreendemo-nos a cada dia com as notícias que chegam e muitas vezes nos sentimos sitiados, até mesmo dentro da intimidade doméstica, na sala de casa ou no quarto, quando nos deparamos com os noticiosos que chegam, inflamam e nos provocam, fazendo com que, inadvertidamente, elaboremos quadros psíquicos que dificilmente não caminham para as realidades dolorosas no dia de hoje e acabamos, de maneira voluntária, quando nos permitimos cultivar pensamentos e situações das mais dolorosas, experimentar estados de morbidez que podem nos trazer dores de cabeça, dificuldades com o trato também gastrointestinal, azias, sudoreses, tudo isso provocado pelo nosso desequilíbrio psicológico, pelo nosso estado emocional invariavelmente fragilizados. Estamos aqui em um hospital, um pronto-socorro, ou, como eu prefiro chamar, a Casa Espírita como uma grande escola. Então é importante que nós possamos, para receber esse auxílio que vem do alto, mas também as informações que nos convidarão a sair do lugar comum aonde nós nos colocamos. Sim, porque é preciso sair do lugar comum. O Viana de Carvalho, sozinho, não vai poder fazer nada, nem pela sua vida, nem pela minha. É preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso que nós entendamos e passemos a compreender e ter uma atitude de vida que, para se experimentar a esperança, é preciso fazer a nossa parte. Não há, sob o céu desse planeta, alguém que esteja em condições privilegiadas, alguém que possa alegar de maneira inocente, pueril, infantil, que é credor da vida na Terra. Todos nós somos
vedores da vida na terra. Ocorre que por um traço da nossa ignorância, da nossa condição de inferioridade espiritual, nós nos colocamos invariavelmente, seja nas relações familiares, seja nas relações sociais, no setor de trabalho, na condição daqueles que devem ter todos os seus desejos satisfeitos. A vida deve fluir de tal forma que venha a atender primeiramente e primordialmente aos interesses que eu tenho, que eu abrigo. Dentro do lar, na intimidade doméstica, a família, os filhos, a esposa ou o marido, os filhos, enfim, devem concorrer para a minha felicidade. Tudo deve orbitar na compreensão que eu tenho de que o mundo deve me servir. E com esse conceito que revela a nossa condição de criaturas ainda extremamente egoístas, nós vamos transitando, tropicando, tropeçando, caindo, e mesmo caídos, quando nos erguemos, e cada queda deveria servir para alargar a nossa visão, a nossa perspectiva de mundo, cada queda muitas vezes serve para que nos ergamos, reivindicando direitos maiores, revelando aí que a nossa alma ainda está longe de entender que o propósito da vida, revelado pela doutrina dos Espíritos, é de que nós estamos aqui num processo de autoeducação, num processo evolutivo constante e sem fim. Mas nós ainda não compreendemos que esse processo de autoeducação, de evolução sem fim, depende de nós. Ainda existe esperança? É claro que ainda existe esperança, e a esperança tem uma ligação muito íntima com algo que se chama trabalho. Não existe esperança sem trabalho. Não existe sonho sem trabalho. Não existe processo evolutivo que se dê sem trabalho. Existem na historiografia do cristianismo passagens tocantes que estão perpetradas pelos séculos afora, grafadas pelo profeta de Nazaré, que nos legou ensinamentos que às vezes ouvimos e nos soam como pueris e vazios, mas que trazem sempre, nas suas propostas educativas, algo além que os nossos olhos só conseguem entender e o nosso espírito só consegue apreender quando nós deixamos de lado os saberes equivocados que alimentamos para permitir que novos saberes cheguem ao nosso coração. Um personagem chama a minha atenção sobremaneira, e todas as vezes que eu falo desse personagem do Evangelho, o meu coração é tocado de profunda emoção e a gente começa a enxergar as coisas e as situações de uma outra maneira. Havia um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, Bar, filho de Timeu. Bartimeu era filho de Timeu. Bartimeu era cego, vivia em Jericó, e não havia naquelas paragens quem não conhecesse aquele homem, aquele cego. Vivia da caridade alheia, das esmolas, dos denários que lhe eram atirados de quando em quando pelos transeuntes que passavam ali, à margem da estrada de Jericó. Bartimeu era muito, muito conhecido, mas ele tinha algo em especial. Bartimeu tinha esperança dentro dele. Embora a condição limitada fisicamente, na sua capacidade visual, Bartimeu tinha no espírito a esperança como algo que fazia parte do seu dia a dia. Ele ouviu dizer que um profeta, chamado profeta de Nazaré, estava promovendo a cura física e a cura espiritual de muitas pessoas. Bartimeu ouvira dizer que havia um homem que, segundo se falava à época, era o Messias prometido, e que quando ele chegasse à terra como chegou, a dor bateria em retirada. E Bartimeu acreditava nessa promessa. Guardava a expectativa
já que todos os dias chegavam notícias aos ouvidos de Bartimeu, informando que o profeta, o cantor de esperanças, havia curado um paralítico. Chegavam notícias ao ouvido de Bartimeu e ao seu espírito de que aquele cantor de esperanças, o profeta de Nazaré, havia curado leprosos. E ele começou a encher-se de mais esperança. Porque eu guardo a certeza, dizia para si mesmo, que um dia esse profeta pode passar por aqui. E se ele passar por aqui, eu vou pedir ajuda, vou demonstrar e revelar que eu tenho esperança. Bartimeu é um personagem que precisa ser melhor analisado por nós. Algumas pessoas, mesmo não sendo deficientes visuais ou sofrendo de qualquer outro tipo de deficiência, optam em suas vidas por ser vítimas, por usarem e se utilizarem da condição dos que despertam a piedade. Certamente nós conhecemos muitas pessoas que não são deficientes visuais, que não têm nenhum tipo de deficiência, a não ser a preguiça, ou outro tipo de deficiência que é se colocar sempre na posição de vítima para despertar a caridade alheia. E são muitos os que vivem assim na terra. Mas Bartimeu, embora mendigasse para viver, estendesse a mão diariamente em troca de alguns denários que lhe pudessem manter a subsistência física, ele era diferente. Ele acreditava e tinha certeza que poderia ir em busca daquilo que ele desejava. Era preciso sair do lugar comum, era preciso se movimentar, é preciso parar de ter preguiça, é preciso parar de responsabilizar os outros pela nossa infelicidade. E Bartimeu fazia isso, e todos os dias postava-se ali, ao largo da estrada de Jericó, na expectativa de que aquele profeta passaria ali para que ele pudesse fazer com que as suas esperanças fossem realizadas. Certa feita, Bartimeu, postado ali, sentado à margem da estrada em Jericó, houve uma altercação ao longe. Era um vozerio intenso. Ele, que houvera desenvolvido a sua acuidade auditiva, devido à sua deficiência visual, postou-se de maneira a prestar atenção, a identificar as vozes que vinham ao longe e captou. Alguém disse, em alto e bom som, Jesus, cura a minha dor. E ele captou. Ele ouviu, rememorando. Ele já tinha a subsistência através da caridade alheia, então ele podia se acomodar e ficar ali e passar o resto da vida mendigando denários, ou, como alguns passam, mendigando atenção, mendigando uma oportunidade porque não tem coragem de correr atrás dos seus sonhos, porque não tem esperança. Mas ele não optou por ficar à margem e não se conformou por viver da caridade alheia. A altercação, a bulha aumentava. E à medida que a bulha aumentava, ele identificava que a multidão se aproximava. Ele, que até então estava sentado, pôs-se de pé. Pôs-se de pé e ficou na expectativa. E cada vez mais o som aumentava, o vozerio crescia. Eram muitas vozes, eram muitos miseráveis, eram muitos petitórios, eram muitas pessoas implorando e pedindo. Mas ele identifica e percebe, na hora em que o som da voz, dos pedidos, dos clamores estavam diante dele, ele pensou consigo mesmo, e agora? Como é que eu vou fazer para chamar a atenção desse homem, desse profeta, desse cantor de esperanças? Ele não desistiu, sabe por quê? Porque ele tinha esperança. E na hora em que a multidão passava de frente a ele, ele encheu os pulmões e gritou, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim.
Algumas pessoas que estavam próximas a ele viraram-se e disseram: cala tua boca, cego. Tu não estás vendo que existem outras dores, tantas dores iguais ou maiores do que as tuas? Mas ele não se deixou convencer pelas vozes daqueles que às vezes dizem para você, na sua vida, que você não é nada. Ou que você deve abandonar os seus sonhos porque eles não são importantes. E quantos sonhos você já não deixou pelo caminho porque você acreditou nessas vozes? Ou porque você não teve esperança suficiente e verdadeira no teu coração, dentro de ti, da tua alma? Ele não acreditou naquelas vozes, aquelas vozes que surgem na tua vida cotidianamente para dizer que você não é nada. Diante das vozes que pediram para que ele calasse a boca, ele enche o pulmão e grita dessa vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Nesse instante, Jesus para. E quando Jesus para, todos param. E quando todos param, o silêncio se faz. E quando o silêncio se faz, imediatamente todos se viram para ver de quem era aquela voz que gritava de maneira altaneira, com vida, com vigor, com força, com energia, principalmente com esperança e amor. O Cristo se vira na direção da voz e imediatamente um corredor se abre entre o Cristo e Bartimeu. E Bartimeu, que era cego visualmente, mas que enxergava com os olhos do coração, porque existem aqueles que enxergam com os olhos do coração, e Bartimeu enxergava com os olhos do coração. Embora a deficiência física, Bartimeu tinha visão espiritual, que é o que o Espiritismo propõe para as nossas vidas, tirando a venda da materialidade que nos cega e que não nos deixa perceber, fazendo com que nos esqueçamos que nós somos espíritos imortais e ficamos cegos nesse vale de dor. Portanto, a proposta do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é que passemos a enxergar com os olhos do coração, como enxergou Bartimeu. Ele não tinha visto que o corredor havia se aberto entre ele e o mestre, e ele grita de novo, cheio de esperança: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. O Cristo faz um sinal e um dos seus seguidores vai até Bartimeu. Aqueles que tinham pedido para ele calar a boca, a essa hora já estavam em convulsão. Porque ele não atendeu à voz dos pessimistas, porque ele não desistiu da vida. Tudo estava contra ele. Ele podia ficar vivendo com os denários, mas ele não quis. Ele podia continuar vivendo da caridade alheia, mas ele não quis. Ele podia continuar despertando a pena dos outros, que é o que muita gente faz, mas ele não quis. Ele quis ser curado, porque ele já enxergava com os olhos do coração. Fazendo um parêntese, Paulo de Tarso enxergava com os olhos materiais, mas não enxergava com os olhos do coração. Foi preciso que o Cristo, na queda em Damasco, assim que ele caiu do camelo, lhe vendasse os olhos materiais, para que ele enxergasse com os olhos espirituais, através do coração. E a visão do coração, ela é totalmente diferente dessa visão que nós temos nos olhos materiais, porque nós nos confundimos com os prazeres do mundo, com aquilo que o mundo oferece. Não sabemos discernir, como crianças não sabemos lidar com tantos gozos que a vida oferece. O Cristo faz um sinal e alguém vai até Bartimeu e diz: o mestre te chama. E ele é conduzido. E o mais interessante de tudo é que no instante em que Bartimeu, deficiente visual, conhecido por todos, está diante do Cristo, Jesus ainda faz a seguinte pergunta: o que queres?
E Bartimeu deve ter pensado, será que ele não está vendo? Quem será o cego aqui? Mas a pergunta de Jesus, ela tem alguns aspectos que merecem ser avaliados no âmbito da psicologia, também sob a ótica da psicanálise. O que nós queremos da vida? Isso é muito sério. Pare para pensar. O que nós queremos da vida? Gozar a vida? Será que só isso é suficiente? Alcançar sucesso profissional? Será que só isso é suficiente? A gente deve pensar e avaliar muito bem estas questões. Nesse instante da sua vida, seja lá a idade física que você tenha, jovem, ou jovem há mais tempo como eu, o que é que nós queremos da nossa vida? Porque os convites para que nos percamos nos caminhos tortuosos da ilusão, eles são sucessivos e se repetem, sempre. O Cristo perguntou a Bartimeu, o que queres? E ele respondeu, eu quero que tu me cures, Senhor. Então vê, disse o Cristo. E Bartimeu, que era cego dos olhos físicos e só enxergava pelo coração, passou a enxergar também com os olhos físicos. A passagem do Evangelho é atualíssima. O que queres essa noite no Viana de Carvalho? De fato, o que queres? Queres o atendimento dos teus desejos? E tu sabes que se todos os teus desejos forem atendidos, a tua queda vai ser maior. Não tem como os nossos desejos todos serem atendidos, porque cada coisa está no lugar certo. Não está no lugar que a gente quer, mas está no lugar certo. Nada na vida é para corresponder aos nossos interesses. Todavia, tudo na vida corresponde à sabedoria divina da proposta educativa que Deus tem para cada um de nós. E tu me perguntas, ainda existe esperança, Adeilson, com tantos crimes? É claro que ainda existe esperança e não é pouca. A esperança é proporcional à tua vontade, aos teus esforços de trabalhar, de produzir, de fazer o bem. A vida na Terra não se expressa na condição de uma colônia de férias para espíritos endividados como nós. Eu tenho um amigo, nem me lembro se contei isso aqui, que me dizia assim, já se encontra no mundo espiritual, retornou o ano passado. Ele me dizia nas nossas conversas, quando eu morava lá na minha terra, em São Paulo, ele me chamava pelo sobrenome e dizia assim, Salles, Salles, nós somos obsessores em progresso. E eu nunca mais me esqueci dessa condição de obsessores, de criaturas que lutam diuturnamente para abrir os olhos do coração e conseguir lidar com a nossa cegueira, a nossa limitação, porque ainda transitamos numa faixa muito imperfeita de compreensão da vida. Hoje é tempo de esperança. Esse momento expressa para cada um de nós, se desejarmos, o ensejo de um novo despertar. Mas precisamos fazer a nossa parte. Somos cegos, somos míopes, somos estrábicos, somos. Em se tratando de conhecimento e de visão espiritual. Mas já raiou, no horizonte das nossas vidas, a proposta de um novo porvir. E o Espiritismo é, sem dúvida alguma, um aparelhamento, uma lente nova, uma lente para que nós possamos enxergar os velhos problemas humanos sob uma nova perspectiva.
Mas para que isso aconteça, eu preciso me desembaraçar das coisas que impedem uma visão mais clara acerca da vida. E do que é que eu preciso me desembaraçar? Eu preciso me desembaraçar das mágoas que turvam a visão. Eu preciso me desembaraçar daquele conceito, eu devo ser caridoso, e sendo caridoso eu tenho que carregar toda a minha família nas costas. Você não vai chegar a lugar nenhum, nem sua família também. Eu tenho que ser bonzinho. O que é ser bonzinho? É sufocar os outros e tirar dos outros a oportunidade de eles aprenderem com as escolhas que eles fazem? Nós não devemos ser bonzinhos, nós devemos nos esforçar para ser justos. Compreender que não somos os detentores da vida de ninguém, nem do destino de ninguém. Que tudo isso é muito claro. Nós já estamos repetindo as mesmas ações, as mesmas atitudes há muito tempo e patinamos, não saímos do lugar e não vamos sair. Não é possível ir à frente querendo levar pessoas que não querem sair do lugar, não desejam sair do lugar, se comprazem em ficar parados, não anseiam por se melhorarem, consequentemente, não têm perspectiva e não anseiam e nem primam por uma vida nova. Para que a minha vida se transforme, eu tenho que fazer como Bartimeu, eu tenho que gritar quando o Cristo passar. E ele passa inúmeras vezes no nosso dia, durante a nossa vida. E nesse instante em que nós deixamos de lado as angústias, as inquietações do dia, em que nós esvaziamos o nosso psiquismo dos tormentos diários e nos predispomos a ouvir uma mensagem que a doutrina apresenta, seja através do orador que for, ou da oradora, não importa, é nesse momento que nós estamos à margem, na estrada de Jericó, e o Cristo está passando. Ele está passando. E nós precisamos ser sensíveis a isso. Nós podemos nem perceber agora, mas amanhã ele vai passar no trabalho, quando nós formos desafiados a preservar o nosso equilíbrio e não entrar numa contenda. Ele vai passar no instante em que nós estivermos dentro da nossa casa e de alguma maneira se instalar a discórdia, a perturbação e até mesmo a pancadaria verbal, Jesus vai passar. Mas a gente precisa enxergar com o coração. Não é necessário abrir os olhos para vê-lo, é preciso senti-lo, para que ele faça a diferença e nós tomemos uma atitude diferente na hora em que a perturbação, em que a influência espiritual desajustada chegar ao nosso psiquismo, chegar à nossa alma. Porque ele vai passar. E quando ele passar, nós não precisamos gritar como Bartimeu, nem no trabalho, nem em casa, porque caso contrário vão mandar nos internar. Mas a gente pode dizer na acústica da nossa alma: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E ele terá. Porque para todos aqueles que têm esperança, o Cristo tem uma solução. Mas é preciso, como eu disse, não se acomodar com o tumulto, com tudo o que está acontecendo à nossa volta, porque tudo acontecia à volta de Bartimeu, mas ele não, rimando com o nome dele, ele não temeu. Ele foi para a margem da via esperando o Cristo passar. E na hora que Jesus passou, ele gritou. Gritou alto. E por gritar alto, proporcional à esperança que tinha no seu coração e aos olhos da sua alma, que já enxergavam a realidade e vislumbravam a vida espiritual, ele foi atendido, ele foi curado e foi auxiliado. Nós lançamos um livro o ano passado, antes do Game Over, que se chama Ainda Existe Esperança. Nesse livro, que não é meu,
de Luiz Sérgio, ele revela, no meio de toda a problemática da sociedade nos dias de hoje, o que acontece nos bastidores espirituais das escolas. Será que lá na sala de aula do seu filho existem influências espirituais? Será que os professores, quando estão dando aula, sofrem influências espirituais? Será que quando o seu filho chega na porta da escola, algum espírito a partir dali pode convidá-lo a não entrar na aula, a sair e a fazer outras coisas? Será que é possível isso? É possível, pessoal? Os desencarnados já responderam, os encarnados respondam agora. É possível? Claro que é. E a gente precisa pensar nisso. Ele fala também nessa obra acerca dos bastidores espirituais da reunião de evangelização, tanto infantil quanto juvenil, com a intenção de aterrorizar papais, mamães, de trazer uma visão assustadora de forma alguma. A mensagem vem como uma proposta para nos trazer e nos dar esperança, para que nós possamos ter um olhar diferente e termos realmente o entendimento de que, como eu disse na minha vinda passada aqui há 6 meses, os dias que nós vivemos, eles são tão intensos e peculiares que educar hoje não se restringe apenas a colocar seu filho na melhor escola. Porque a educação acadêmica não garante a felicidade nem previne suicídio. O que pode prevenir suicídio e trazer felicidade é justamente os nossos filhos terem um sentido na vida, compreendendo que existe espiritualidade e que é preciso se viver com espiritualidade. Um jovem que alcance a sua formação na melhor universidade do país, que segundo alguns estudos é a USP hoje, ele pode se suicidar, pode ser o cientista mais inteligente, mas se não tiver valores ético-morais, evidentemente que ele será um déspota inteligente e usará a sua inteligência para a satisfação dos seus instintos e dos seus desejos. Então, o número de pessoas sofridas, de jovens acabrunhados, cresce a cada dia. E a proposta da espiritualidade é nos apresentar uma visão para que a gente possa enxergar com a razão que propõe o Espiritismo e também com os olhos do coração, para que tomemos uma atitude diferenciada nos dias de hoje. Porque é preciso se fortalecer. Não apenas no intelecto, é preciso se fortalecer. Porque quantas vezes o desânimo já não bateu aí dentro de você? Não precisa me responder, porque eu sei que foram muitas vezes. Porque o desânimo bate. Existem alguns momentos da nossa vida que bate um cansaço que não é físico, é um cansaço emocional. Porque você vai sendo sitiado de tantas coisas, de tantas vibrações ruins que você olha à sua volta, que se você não estiver vigilante, você sucumbe. E segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. O número de pessoas tristes vai aumentar, de adultos e de jovens. O número de suicídios vai aumentar. Eu tenho escutado nas últimas semanas alguns índices de suicídio aqui em João Pessoa, e é assustador o que se ouve. Ou seja, tristezas, falta de sentido para a vida. E as pessoas dizem, é depressão. Realmente, é depressão. E rapidamente, pelo pouco tempo que dispomos, a depressão ela tem 2 características. A depressão ela pode ser endógena ou exógena. Endógena, quando nasce da própria alma. Exógena, quando ela nasce da influência exterior e do meio que a gente vive. E hoje em dia basta olhar à sua volta que a gente já entra em depressão. Então, exógena. Endógena, dentro da gente. Muitas vezes você olha para uma criança e vê uma criança triste e amargurada. Como é que pode uma criança ter melancolia? Endógena. É a condição do espírito, que já trouxe isso de outras vidas. E é uma vítima em potencial da força e da influência para deflagrar uma depressão com consequências catastróficas vindo do meio, do exterior, onde a criança vive. Todo o quadro para fazer com que as pessoas não tenham esperança. Por isso que
Não basta fortalecer o intelecto de uma criança ou de um jovem ou de um adulto. É preciso fortalecê-la intimamente. E como é que a gente fortalece? Valores ético-morais. Valores familiares. Sentimentos que fazem a diferença. Não existe um porto seguro melhor do que a sua família. Mas a minha família é complicada. Mas é sua família. Mas o meu pai não é bom. Mas é a sua família. Mas o meu filho, mas é a sua família. O contexto que cada um de nós tem hoje, na trama e nos dramas familiares, a logística que a espiritualidade preparou para que nós nos encontrássemos com esses personagens com os quais convivemos hoje, dificilmente se repetirá nos próximos 200 anos. Pode ter certeza. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade e levar espiritualidade, uma mensagem diferente e principalmente um exemplo. Se você que é papai e mamãe que me ouve aqui, tome muito cuidado. Educar não é prover. Educar é estar presente. Preste atenção no seu filho. Eu vou repetir, porque o aviso é sério e não é uma brincadeira. Preste atenção no seu filho. Porque o personagem surge no meio da tua sala e você sabe de onde apareceu essa criatura que eu não conhecia. Nós não conhecemos porque nós não prestamos atenção nos sinais que eles trazem e nos dão, nas necessidades, naquilo que eles manifestam no gestual e naquilo que sai dos lábios deles. Nós estamos muito ocupados e precisamos prestar atenção para que, através de nós, do nosso exemplo, a esperança possa fluir dentro da nossa casa, perfumar o coração desses entes queridos, para que a gente possa caminhar juntos, porque a realização de todo sonho é sempre bem melhor com a família, seja qual for a constituição da sua família. Vou repetir. Seja qual for a constituição da sua família, se existe amor, é uma família digna. Seja qual for a constituição, não importa. E a gente agradece a oportunidade de voltar aqui ao Viana de Carvalho, no encaminhamento do final do nosso encontro. Nós estaremos lá embaixo, se alguém quiser conhecer algumas das nossas obras. Nós temos 77 livros publicados. Não temos todos aí, é claro. Trouxemos alguns. Não precisa se preocupar também, se não quiser adquirir nenhum livro. O abraço é de graça. E nós estaremos lá com muito carinho, em gratidão à casa, à Eva, que nos recebeu mais uma vez. E nós podemos perceber e sentir tudo aquilo que essa casa, vibratoriamente, espiritualmente, oferece para cada um dos corações que estão aqui e que vêm aqui. Você pode olhar para mim, você pode até estar se perguntando aí dentro da tua cabeça e me dizendo assim, mentalmente: o meu problema é muito grave, Adeilson. Está muito difícil. E eu vou dizer para você assim, olha, quando o barco ameaça dobrar, a virar, sossobrar na tempestade, erga as velas da fé. Tenha confiança. Mas eu já orei tantas vezes e eu lhe digo, ore mais. Mas ninguém responde às minhas preces e eu vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, as suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, pois Deus responde em ti mesmo e te esclarece, sob a voz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina,
sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Meu irmão, minha irmã, volta agora ao teu templo interno, que nós deixamos muitas vezes abandonado, que é a mais alta de todas as capelas, e Deus te ofertará as respostas mais lúcidas e belas. Segue atrás dos teus sonhos, porque ainda existe esperança. E a esperança nasce no nosso coração e também no nosso lar, porque é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, se é uma casa no caminho, na tapera, na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti. Pelos senhores, pelas senhoras, pelas vossas famílias, pelos vossos filhos, pelos vossos lares. Muito obrigado, Senhor. Muita paz.